Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da terceira semana do tempo comum, dia 27 de janeiro, desejando que o seu dia seja abençoado, que você possa experimentar todos os benefícios da graça de Deus que são oferecidos a você neste dia. Para melhor ouvirmos a palavra de Deus, para que sejam abertos nossos ouvidos interiores e exteriores, e também ouvirmos a palavra da igreja, peçamos juntos a ação e a unção do Espírito Santo, que é Deus, com o Pai e o Filho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 27 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá, em Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Ouçamos atentamente, com bastante piedade, essa palavra, que é a palavra de Deus, e que hoje vem nos alimentar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus? Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas,
para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que conta àquela multidão que o está seguindo a parábola do semeador. Aquela parábola que nós já conhecemos, não é? E que ouvimos agora. O semeador saiu a semear, jogou as sementes à beira do caminho, depois entre as pedras, também entre os espinhos. Por fim, a semente caiu também em terra boa e produziu 30, 60 e 100 frutos por um. Conhecemos essa parábola. O que nos chama a atenção, de um modo particular nesse evangelho de hoje, é o questionamento que os discípulos fazem a Jesus quando estão sozinhos com ele. Senhor, tu contas tudo em parábolas? E Jesus diz: àqueles que estão de fora, não é possível conhecer o mistério de Deus. Por isso eu conto em parábolas. Mas a vocês, discípulos, é dado conhecer os mistérios de Deus. Os que estão de fora. Os que estão de fora do Evangelho. Os que estão de fora porque se colocam fora e não querem abrir o coração para escutar Jesus. Os que estão ali como curiosos apenas para ver o que ele vai falar, mas não querem aderir à sua palavra. E Jesus sabe disso. Por isso conta em parábolas. Mas sempre que está a sós com os discípulos, ele explica as parábolas. Porque os discípulos estão de dentro. Os discípulos já decidiram segui-lo. Os discípulos aderiram à sua palavra. Os discípulos querem aprender mais e mais, estão sedentos de aprender. Não querem só escutar, querem aprender. Diferente daqueles que se colocam de fora, porque estão ali apenas como curiosos para ouvir, mas não querem deixar cair no coração. E aí Jesus explica a parábola. Sementes caem à beira da estrada. A palavra de Deus é a semente, mas caem num coração que não está fértil, que não está apto para receber aquela semente. A terra é muito seca. Então vem alguém e rouba aquela semente e aquela terra fica sem produzir. Algumas sementes caem entre as pedras, logo brotam,
começam a crescer, mas são sufocadas, porque não tem lugar para aprofundar a raiz. Diante das dificuldades, dos sofrimentos, por causa do Evangelho, muitas pessoas desanimam e se afastam, porque acham mais fácil seguir um caminho que não o do Evangelho. Outras sementes caem nos espinhos, a palavra de Deus é lançada ao coração e nasce também ali, talvez uma certa empolgação, mas acontece que vêm os prazeres dessa terra, as tentações desse mundo, e muitas vezes sufocam a palavra e fazem morrer o broto. Por fim caíram as sementes também em terra boa. Essa frutificou. Essa deu 30 frutos por semente, 60 frutos por semente, 100 frutos por semente, porque caiu em terra boa. Podemos fazer um exame da nossa consciência e perguntar: nosso coração hoje é terra fértil? É terra boa? Onde a palavra está caindo e produzindo frutos? Hoje, olhando para dentro de nós, estamos sentindo a palavra realmente se transformar e nos transformar? Estamos sendo pessoas melhores a cada dia? Mais agradáveis a Deus? Mais acolhedoras do próximo? Que sabem viver a partilha, o amor, o respeito mútuo? Ou temos ainda nos comportado como aqueles que estão de fora, apenas ouvintes curiosos, mas que não querem se deixar transformar pela palavra? Oxalá, meu irmão, minha irmã, nosso coração seja terra fértil, onde cai a semente da palavra, que é lançada a todo momento e produza muito fruto. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois